neste ano. Conta Uhum. para mim como que é hoje a utilização da inteligência artificial aí na distribuição de energia aqui no nosso país, por exemplo. Me conta, vai, tô curiosa. Então, os padrões que foram criados ao longo dos últimos 10 anos, eles partiram para uma coisa que a gente chama de smart grid, ou rede elétrica inteligente, como a gente traduz em português. O que é isso? É colocar sensores, muitos mais sensores nas redes, que eles detectam qualquer variação mensurável dentro dessa rede. O automatismo dessas redes é historicamente dado por coisas que são medidas devagar, geralmente só percebem que houve uma alteração de comportamento quando aquilo já ocorreu, e a atuação é muitas vezes intermediada pelo operador nacional do sistema, os centros de despacho de carga, por gente. Tá? O que está acontecendo é que com a Smart Grid entram esses sensores e eles conversam entre si. Eles, perto deles, num lugar próximo, para não haver retardo de propagação da informação, eles, além de medirem com muito maior frequência, antes a gente media, por exemplo, 30 vezes por segundo. Agora a gente consegue medir os efeitos enquanto eles estão ocorrendo num 60 avos de segundo, que é quando dura o ciclo completo do sinal elétrico. Ali dentro a gente já tira centenas de medições. E qualquer modificação que esteja ocorrendo ao vivo, os sensores detectam isso. Eles podem passar essa informação para uma máquina que tem um local, que tem um programa e está falando com todos esses sensores que estão nas várias linhas de transmissão. Então, se eles veem que há um indício de uma falha iminente numa das linhas, eles podem fazer atuar os dispositivos de proteção antes que essa falha se propague. Então, você consegue apagar alguma coisa antes de ter um apagão. Tá? Você pode desligar uma linha, por exemplo, para não cair a rede inteira. E não é só isso. Há outras áreas, como a eficiência energética, que ele mede com rapidez e atua rapidamente na variação da carga. A rede ela tem que funcionar com uma carga conhecida. Se você tem mais carga, tem que gerar e distribuir mais. Se está com menos carga, essa energia pode ser transferida para o outro lado, ou você pode até apagar alguns geradores para economizar água, né, no lago lá que está movendo as turbinas. E quando entram as baterias, é pior ainda, porque cada casa que tem um carro elétrico, se é que vai vingar o carro elétrico, ele vai poder devolver a bateria, pela bateria do carro, energia à rede numa época em que tenha um pico de consumo. Então, isso dá uma ideia da complexidade da O rede. céu é o limite, pelo que eu entendi. E os padrões para isso significam que você tem que medir, tem que fazer o modelo de informação do que você está medindo, tem que processar localmente, você tem que criar nuvens de borda para isso, a computação fica perto. Você tem que botar isso em silos de informação nas nuvens do núcleo, tem que criar uma rede de telecomunicações para isso chegar de um lado ao outro e tem que ter a inteligência sendo desenvolvida o tempo todo. Mas é caríssimo. Se você ficar 1 minuto sem energia ou meia hora sem energia, toda a receita de uma empresa de transmissão de energia elétrica pode se esvair daquele mês, se esvai nessa 1 hora, 2 horas de falha. Então isso não pode falhar, é igual um avião. Você triplica as coisas, mas além de triplicar, tem que detectar antes de o dano se propagar pela rede. E quando você tiver eficiência energética, você vai ter que colocar a energia onde ela está sendo puxada. Se você tiver geração distribuída, a energia tem que vir de onde vem, de onde está sobrando. Se você tem consumo doméstico de energia, e você pode usar, por exemplo, tem disponível energia eólica, você vai usar a eólica. Se não está ventando naquele dia, você tem que pegar de outro lugar. De onde? Quando era energia hidrelétrica, você mandava para a média, né? E a média variava pouco. Mas hoje em dia não tem mais aquele de variar pouco. Varia instantaneamente na rede inteira. E só a inteligência artificial dá isso. A isso eu somo, Lindsay, a outra aplicação que também faz as pessoas ganharem muito dinheiro, que é nas redes de telecomunicações, nas redes de informática. Qualquer falha de segurança, ou falha de operação, causa prejuízos enormes. Você tem contratos SLAs com seus clientes. Se tiver uma interrupção, você não cobra daquele cliente um mês inteiro por causa de 1 hora, 2 horas de falha, por exemplo, né? E ataques cibernéticos, quando eles ocorrem e
as suas contramedidas também derrubam parte da rede, é um prejuízo enorme para a operadora. Então, eu estava falando daquele negócio da análise, eu estava falando de Network, NPMD, Network Performance and Monitoring and Diagnostics. Quando você analisa o comportamento da rede, pequenas variações de comportamento, a máquina vai aprendendo o que é não típico, o que é atípico, e informa a quem de direito na operação. Pode informar o pessoal de cibersegurança que existe um tráfego atípico em determinado local. E aquilo, normalmente, ele já tem a análise do histórico, não pessoal, eu digo, o próprio programa, ele já faz análise do histórico e ele aprende que aquele comportamento atípico está associado a um certo tipo de ameaça. Isso daí me fez pensar uma coisa de quando eu era novinha, há um tempinho atrás, uma coisa chamada apagão que teve aqui no Brasil. Faz o quê? Uns 20 anos, Cristiano? Você lembra disso? Mas não foi o último, não. Teve um recentemente, há uns 2 ou 3 meses. Porque a gente ainda não chegou lá, né, Lídia? Ainda vai suar a camisa para chegar lá. Tem grupos de estudo internacionais que estão debruçados sobre isso. Eu mencionei essas duas aplicações porque elas são as que mexem com mais dinheiro de tudo isso. Sim. Tá? E são inovações. É uma máquina antiquíssima, tanto em um caso como o outro. Uma tem 50 anos, a outra tem 110 anos, e, no entanto, aquilo está evoluindo o tempo todo. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, galera, espectador, você que está me ouvindo, se você tem uma empresa de telecom e quer salvar dinheiro, chama o Cristiano, que o cara aqui tem case e o cara vai colocar dinheiro no teu bolso, hein? Mas, olha, aquilo mesmo que a inteligência artificial faz nas aplicações que você colocou, ela faz também para aplicações que produzem e manejam energia e dados, tá? Só que a gente tem dinheiro. Para distribuição e para produção. Para distribuição e produção de energia, mas também para redes de telecomunicações. Mas isso inclui toda a indústria também. A indústria 4.0 é isso, né? É Verdade. Qualquer falha de segurança que você tenha, imagina um parque petroquímico da Petrobras, ter uma falha de segurança também, ou uma falha num processo. É brutal o dinheiro que se perde. Então, a gente tem dinheiro para pagar isso, é por isso que o pessoal investe muito. Aí é onde está o dinheiro. Tá? Agora, em marketing, todo aquele trabalho braçal que o pessoal trabalhava em casa, eu falo pela minha filha, que o primeiro trabalho dela foi numa empresa grande de marketing, e o que ela fazia era análise de rede social no braço, usando planilha. Agora, tu imagina toda essa gente que fica analisando planilha e fazendo planilha para ver se uma determinada ação de marketing está dando certo ou não, coitadinhos dessas pessoas, como sofriam, né? Então, com a inteligência artificial, não vai precisar mais fazer isso. Vai ser criativa, vai fazer outra coisa. Ou vai fazer uma análise mais profunda, vai bolar o que você precisa para que a tua campanha dê certo. Tá? E vai saber que tem um processo para isso.